ao nosso vice-prefeito Juliano, aos colegas vereadores Alex, Eduardo e o padre Wilson, assim como o secretário Christian Tans. Dizer que é muito bom a gente poder, então, a Câmara de Vereadores participar e iniciar e deflagrar esse processo de transformação no nosso transporte público municipal. Nós estamos aí, então, através da SEBS, abrindo a primeira discussão para a gente tentar e contribuir com o município a um transporte público de qualidade. Então, não vou me estender, porque a nossa ideia aqui é muito mais ouvi-los do que falar. Dizer que essa audiência está sendo filmada, então, pela TV Câmara, e que todas as falas serão degravadas e encaminhadas, então, para o nosso executivo. Vou passar de pronto a palavra para o nosso vice-prefeito, para fazer a sua saudação breve, fazer uma fala. Me parece que tu tem compromisso também. É a primeira fala, isso. Tá? E depois nós fizemos os nossos combinados. Muito bem. Minha saudação aqui à presidente da SEBS, vereadora Cláudia. Saudação aos vereadores que compõem essa comissão, o vereador Eduardo, o vereador Sidney. Saudação aos demais vereadores que compõem aqui a mesa, o vereador Alex, o vereador padre Wilson, ao nosso secretário Christian, a todos, o vereador Rui, que chegou também agora, a todos os representantes dos movimentos sociais que estão aqui, partidos políticos, presidente do sindicato dos trabalhadores urbanos, enfim, a toda a população que está aqui presente. Nós atendemos ao pedido da SEBS de estarmos aqui nessa audiência, junto com o secretário Christian, representando aqui a Prefeitura, e queremos, primeiro, agradecer o convite, vereadora Cláudia, da Comissão de Educação e Bem-Estar Social, e dizer que essa é, de fato, a primeira audiência que é realizada por um poder público, mas que nós, na Prefeitura, depois o secretário Christian vai detalhar isso, nós queremos fazer quantas audiências forem necessárias para poder ouvir a opinião do conjunto da população, dos estudantes, das categorias de trabalhadores, dos empresários, da massa que usa o transporte coletivo urbano, para que nós possamos construir um modelo para esse processo de licitação. Um modelo que passe primeiro, inove primeiro, justamente na sua construção. Um modelo que só será anunciado após um conjunto de audiências que nós queremos realizar, repito, quantas forem necessárias, para que a população possa opinar da forma mais ampla possível. Para isso nós vamos utilizar não só audiências que vão se realizar de forma descentralizada, mas também os mecanismos da internet para que a população possa opinar pelas redes, pelo uso da internet, por um blog que nós vamos estar criando para ouvir a opinião das pessoas. É um momento extremamente importante, é um momento histórico. Nós acreditamos que o anúncio de uma licitação esperada há quase 30 anos pela população de Passo Fundo é um fato que vai renovar, que vai criar um novo marco regulatório para o transporte coletivo urbano da nossa cidade. Essa licitação, esse novo marco regulatório, deve obviamente passar por um transporte de maior qualidade, mais acessível, mais barato e que atenda às demandas da cidade de Passo Fundo nesse ano de 2013 e pelos próximos 20 anos, pelo menos. Que oferte à população um transporte que seja atraente, que seja de qualidade, que seja bom e que também tenha um preço acessível, não só ao conjunto das pessoas que utilizam, aos estudantes, aos trabalhadores, mas também para os empresários que pagam uma parte do Vale Transporte. Então nós queremos colocar à disposição, vereadora Cláudia, para também ouvir as manifestações que estão aqui e dizer que nós ainda faremos muitas reuniões pela frente e com certeza todos terão a oportunidade de participar
de uma forma ou de outra. Era isso por enquanto. Muito bem. Estou aqui fazendo as nossas organizações. Uma audiência pública, então, ela tem os seus protocolos a seguir. E eu quero combinar, antes de passar a palavra para o secretário Christian, quero combinar com vocês, então, a forma que vai se dar a nossa audiência. Nós temos o microfone ali centralizado, para que a TV Câmara possa fazer a gravação das falas de forma mais tranquila. Nós temos um teto para a nossa reunião de 1h30 a 2 horas, isso depende muito do andamento, mas não podemos passar disso. Então, nós propomos a abertura de 20 inscrições de 3 minutos cada uma. Acho que contempla, conforme o horário, enfim, conforme a gente vai vendo o segmento da audiência, a gente pode estar abrindo mais. Mas, a princípio, o Carioca, dá tchauzinho, Carioca, ó. O Carioca vai anotar as inscrições e aí a gente vai seguindo a nossa audiência. Então, eu vou passar a fala para o secretário Christian e aí, depois, nós já abrimos as inscrições para vocês. Gostaria de convidar o vereador Sidney, o vereador Rui Lorenzato, para que subam até aqui à mesa com nós. Venham. Tem que botar no meu pacareta. Ok? Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Cláudia Furlaneto, que representa a SEBS, né, nessa audiência, ao vice-prefeito Juliano e também a todos os presentes. Eu quero dizer que, como poder público, como secretário de Transportes e Serviços Gerais, eu estou muito contente, muito feliz de ter a possibilidade de participar desse marco para o município de Passo Fundo, que é o estudo e o planejamento de um novo sistema de transporte, ou um novo modelo de transporte coletivo para a cidade. Eu tenho 42 anos de idade e o sistema que nós temos hoje é mais velho que eu, né? Então, nós herdamos, né, esse sistema e agora estamos tendo, então, a oportunidade de repensar esse modelo e procurar fazer um transporte coletivo urbano mais justo, né, mais eficiente para a nossa cidade. Então, a administração, como bem disse o vice-prefeito, teve essa iniciativa de propor essa licitação, só que para isso nós temos que ver exatamente qual é o tipo de transporte que nós queremos para a cidade. Antes de sair fazendo licitações, né, nós temos que saber qual é o modelo que realmente nós queremos. E quem vai definir isso é a comunidade. Quem vai definir qual é o tipo de transporte é a sociedade passafundense. Então, como bem disse o vice-prefeito, nós, com o auxílio, né, da SEBS, da Câmara de Vereadores e de outras demais entidades, nós vamos elaborar um plano de participação popular para que todo mundo se manifeste e tragam sugestões e opinem e influenciem, né, na elaboração então deste plano. Então, eu estou aqui hoje para ouvir e para fazer as anotações, para dar início então a esse trabalho. Então, parabéns, Cláudia, e vamos aos trabalhos. Muito bem. Então, de pronto, já passo aqui, aguardo o Carioca com as inscrições e dizer, pessoal, que de fato esse momento é um momento histórico e um momento muito importante, que nós possamos nessa noite trabalhar para poder contribuir para um transporte público de qualidade, né? Deixar claro aqui que essa audiência
ela tem a pauta única, que é o processo licitatório do transporte municipal. Então, bom trabalho a todos nós, boa noite a todos nós. Chama, né? Chama. Nós temos aqui já inscrito 20 pessoas. Nós vamos chamar pela ordem de inscrição. Então, o primeiro inscrito é o brasileiro. Por gentileza, brasileiro, pode se dirigir aqui. Olá, brasileiro. Aí. André. Boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de eu vou dar uma salva de palmas pessoal a todos os políticos de Passo Fundo, porque eu estava 7 anos longe da minha terra, hoje moro em Florianópolis, mas o que eu vi aqui em Passo Fundo foi muito progresso, muita prosperidade. Então, como um homem apaixonado, uma pessoa da minha terra, sou apaixonado pela minha terra, eu bato palmas a toda a classe política aqui de Passo Fundo. Mas vamos falar da transporte coletivo. Eu, brasileiro Machado da Luz, penso que está na hora de Passo Fundo ter terminal de ônibus. Imagino que a Gare seria um excelente lugar para terminal de ônibus. Eu trago a experiência de Florianópolis. Aqui, para quem não conhece, este é o cartão eletrônico que funciona em Florianópolis. A gente sai, eu moro na Lagoa da Conceição, e daí vai para vários bairros, você paga parece R$2,90 se você paga do dinheiro, ou R$2,50, se não me engano, não me falha a memória, a passagem. Só que você circula pela cidade toda, você dá a volta por toda a grande Florianópolis, digamos, com R$2,50. Eu vi aqui, não estou julgando ninguém, eu vi aqui que a passagem de ônibus aqui de Passo Fundo, ela é, pela quilometragem, que a cidade é bem menor, é mais cara, acredito, não fiz essa matemática, que Florianópolis. Eu venho dizendo para vocês, as pessoas me conhecem, a classe política, enfim, no meio de partidos políticos, eu venho aqui como uma pessoa que ama a sua cidade. Tanto é que eu estive no PDT e disse a eles, eu não pretendo mais fazer parte de partido político, minha vida é em Florianópolis, mas se eu fosse comparar e tivesse que escolher entre fazer a comparação de Florianópolis com duas mulheres, digamos, Florianópolis é uma mulher linda, mas Passo Fundo não é uma mulher lá tão linda, mas eu amo essa mulher que não é tão linda, que é Passo Fundo. E eu venho dizer a vocês, funciona, vai ser um sucesso, os terminais de ônibus em Passo Fundo. Basta a vontade política e basta ter essa decisão. Então, eu me peço desculpa a todos, eu me despeço, amanhã eu volto para Florianópolis, mas o meu coração, minha alma fica aqui com o meu povo, Passo Fundo. Muito obrigado, desculpem. 3 minutos, a mesa está controlando. Só para informar, pessoal, a mesa está controlando o tempo, quem está controlando o tempo é o vereador Pelicioli, ali através do seu celular, vocês vão escutar o apito no microfone, tá bom? O segundo inscrito, Pedro, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sou representante da UJS de Passo Fundo. Eu quero dizer que nós temos um prefeito, um vice-prefeito com muito peito, né? Para abrir um processo licitatório onde nós temos
com vários anos já buscando isso. Nós estamos tentando trazer isso, acabar com essa usura que acontece no transporte público hoje. O problema não é o microfone, meu acabar com querido. essa usura que acontece no transporte público hoje, porque você vê, as melhores linhas estão com uma empresa só, uma empresa que possui as melhores linhas, as mais rentáveis, que não tem, que inclusive ela tem ela vai estudar o volume ela possui ela tem o monopólio dos transportes, da venda de passagens, não é? Enquanto existe uma empresa pública que poderia fazer isso, então isso é no mínimo estranho, né? Nós temos que mudar isso, inclusive, dentro dessa discussão. Muito obrigado. Vai estudar o que é volume de passageiro. Professor Eduardo, representante do CMP. Pelo amor de Deus. Boa noite a todos. Eu, professor Eduardo, represento o Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo e estou aqui atendendo a solicitação do Poder Público em relação a esse importante momento. Eu, como representante dos professores, gostaria de inicialmente responder a pergunta do componente na mesa do que seria, de fato, um transporte público de qualidade. E o transporte público de qualidade, te respondendo, tem a ver conosco, professores. Nós, professores, recebemos o auxílio transporte, só que a grande maioria não utiliza, justamente porque o nosso transporte público, em primeiro lugar, ele não é público e ele não é de qualidade. Nenhum professor consegue se deslocar de uma escola para outra utilizando o transporte público de Passo Fundo. Então isso já é um parâmetro da falta de qualidade. Então nós estamos aqui defendendo algumas coisas importantes. Primeiro, que de fato os professores e toda a população possam ter sim atendido às suas necessidades profissionais de se deslocar para um local a outro de uma forma que tenha qualidade. E além disso, nós queremos deixar bem claro que essa questão, ela empreende um ponto muito importante, que é o enfrentamento, como disse o colega aqui, o enfrentamento que hoje sempre existiu na cidade de Passo Fundo, do monopólio de uma empresa que produz passagens, vejam bem, ela produz passagens que na verdade é dinheiro, se transforma em dinheiro, e para ela, depois que ela produz, não interessa o que aconteça com essas passagens, porque ela já ganhou. Então precisa ter, como se diz na gíria, muito peito para se enfrentar. E diga-se de passagem, historicamente nunca se teve esse peito de fazer esse enfrentamento. Então damos os parabéns para aqueles que começam esse processo e deixamos bem claro que os professores municipais apoiam essa iniciativa, mas apoiam sim o transporte público de qualidade baseado em parâmetros de lugares que realmente sejam referência. Não venham me dizer porque você tem um ônibus um pouquinho melhor, com uma cadeira um pouquinho mais estofada, que isso é qualidade. Não é. A qualidade se dá à medida que o trabalhador possa fazer os seus deslocamentos com qualidade e num preço realmente acessível. Obrigado, senhores. Próximo inscrito é o André. Boa noite a todos. Nós também estamos representando os professores municipais, somos da diretoria colegiada do CMP, e nós também queremos reforçar a ideia de que o transporte público de Passo Fundo seja realmente de qualidade, e seja realmente público, não seja uma questão assim de serviço terceirizado, quase que privatizado, que existe uma questão assim de uma enganação, que na verdade elas não concorrem, e existem acordos, e isso é muito prejudicial, não só aos professores, mas a todas as categorias de trabalhadores. Então, tem que ser realmente transporte totalmente público.
Né? E, por exemplo, os professores eles têm um problema, né, na questão do Vale Transporte que o Eduardo falou. Os professores recebem o Vale Transporte lá quando está no final do mês. Né? Então, isso também é um desserviço que acontece, e o professor também, ele é trabalhador, ele merece também ter um transporte público. Agora, é uma questão histórica, mas só que toda a sociedade passofundense vai ter que começar essa construção, né? Do enfrentamento ao monopólio por uma empresa. O que existe, na verdade, é um monopólio, né? Uma hegemonia, né, no setor de transporte público em Passo Fundo. Tá? Mas agora eu quero dizer, essa questão de público, ela tem que ser bem entendida, né? O que eu quero dizer é que a empresa ou as empresas, né, que fornece o serviço de transporte público, ela seja realmente pública. Não tem a ver assim, ó, por exemplo, com as manifestações públicas em Passo Fundo, as manifestações de rua, o que foi realmente colocado, né? O que o poder público fez? Baixou 10 centavos o preço da passagem. Você já viu a tabela matriz? Isso que vem do é muito Ministério pouco. do Transporte? Não dá nem... Já viu? O que é 5%? Fez né? o cálculo, pegou ela. O que a população de Passo Fundo quer é a revogação do aumento das passagens. Que seja uma passagem barata, né, de uma empresa que forneça o serviço, que essa empresa seja realmente pública, seja da população, e que a classe trabalhadora também possa fiscalizar e ela possa, né, ter o controle, né, porque é ela que paga, é ela que trabalha, é ela que constrói, né, a cidade de Passo Fundo, é a classe trabalhadora. Então ela tem todo o direito de ter um transporte de qualidade fornecido por uma empresa pública. Obrigado. Professora Solange. Boa noite a todos. Eu tenho 2 pontos a colocar aqui para os vereadores e para os nossos companheiros que estão aqui participando desta audiência. Primeiro, diz respeito à questão das propostas que estão vindo aqui, que serão depois sistematizadas pela comissão, pela SEBS, e com certeza muitas coisas importantes dali sairão, porque estão saindo da voz popular e do usuário do transporte público. Mas eu gostaria de colocar um elemento a mais nisso. Eu tenho, assim, muitas razões para desconfiar profundamente desse processo licitatório. E eu digo por quê. Quando nós estamos pedindo solução imediata, vem uma proposta de muitas e muitas audiências públicas para chegar ao senso, ao bom senso, seja lá o que for que o governo municipal está pretendendo. Eu sei disso, conversei até com o próprio prefeito um dia desses, e sei que é um processo tão longo que provavelmente vai ser plataforma de campanha dele em 2016, ou antes, se ele não for candidato a outra coisa. Então, gente, esse processo não é legítimo, porque não responde às nossas aspirações, às nossas aflições a respeito do transporte público. Juliano Rosso está Então, conversei até com o Luciano também. Ele que é digo agora para os vereadores, existe projetos na rua que pensam que eu lembro. Todo município com sustentabilidade. Eu conheço projetos maravilhosos que até deixei ali no meu computador, que está aqui perto, com vontade até de mostrar para os vereadores, mas vou mandar o link para todos eles, para ver que em 7 dias o Greenpeace vem aqui, faz a radiografia da cidade e implanta um projeto sustentável e bem a favor de todos nós. O segundo ponto que eu tenho para dizer, eu quero voltar para o pessoal aqui. O segundo ponto que eu quero dizer para vocês é que nós estamos atrasados nas nossas negociações. Nós estamos atrasados nas nossas aspirações. Nós, que vivemos num país que está na rua,
está com o poder popular vir pedir mais uma vez a revogação de uma lei que o prefeito não vai revogar? Não, a luta é pela tarifa zero. Ou então nós estamos realmente atrasados, atrás da história. Tarifa zero aonde? Isso é politicagem, minha querida. Sabe o que é isso? Politicagem. Populismo. Não é nem popularidade, é populismo. Próximo inscrito, professor Celso. Que politicagem. Ele quer falar do outro ainda, que pode usar para campanha. Aos participantes, em especial nesta audiência pública, e também os vereadores, as autoridades que aqui estão. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que me orgulho muito de fazer parte de um partido, PSOL, que a nível nacional, a nível estadual e aqui tem se enganjado junto com as manifestações. Nós não temos nenhuma aspiração em estar dirigindo alguém, mas que é legítima essas mobilizações a nível nacional, a nível estadual, em especial a nível municipal. Porque se nós estamos aqui hoje, nesta audiência pública, aqui ninguém tem dúvida que esta audiência pública saiu por causa das manifestações. Porque o povo, e o povo em geral, e o povo não dirigido por ninguém, o povo que saiu, que cansou e que veio reivindicar. Então, esta é a grande vitória deste momento. Eu tive a felicidade, em 2008, também de participar de uma campanha eleitoral, quando fui candidato a prefeito, e debater a questão do transporte. E eu dizia na época que eu entendia muito pouco de transporte, mas que eu entendia que, no mínimo, da Praça Toqueto até o Notre Dame, devia ser uma área onde as pessoas poderiam caminhar, onde os ônibus poderiam passar, enfim, que desse o nome que quisesse, 2008, mas que não é mais um lugar de estacionamento privado, né, e etc. Então tem algumas coisas em Passo Fundo que está muito atrasado na questão do transporte. Em especial, eu acho que a primeira discussão é a licitação pública, sim, pessoal. E a licitação pública, a Justiça há muito tempo já disse que tem que fazer. Então acho que eu louvo a audiência pública por parte da Câmara de Vereadores, mas o município tem que implementar isso. E, em especial, os vereadores de Passo Fundo, pessoal. A Câmara de Vereadores não é submissa, pelo menos ela não é para ser submissa à Prefeitura. E o que eu vejo nessa Câmara de Vereadores? Que me parece que há uma submissão, que é o mesmo poder. Isso aqui é o poder legislativo. Eu, quando dizia pessoalmente que para mim pode ter 100, 200 vereadores, agora não precisa ganhar 10 mil, né? Mas seria muito melhor se nós tivéssemos 100 vereadores em Passo Fundo, poderia ganhar o salário mínimo, não tem problema nenhum, né? Mas pelo menos iria discutir. Então, realmente, o papel da representatividade e o transporte público é o tempo. Muitos de nós não usamos porque está muito. Olha, eu trabalho aqui na Eulina Braga, durante o dia, 2 tardes, 2 manhãs. Se eu pego o ônibus do Edmundo Trem, chego aqui 50 minutos. Então eu venho de carro, porque senão eu não tenho como voltar para o trabalho. Obrigado. Então é urgente. Obrigado, professor. Contamos com a presença também do vereador Marcos. Gostaríamos que o senhor subisse aqui até a mesa conosco. Próximo inscrito é o professor, o nosso amigo de muito tempo aí, militante da esquerda, Fernandão. Bem, boa noite a todos. A Associação dos Usuários do Transporte Coletivo Municipal, então, com a minha figura e a figura de outros companheiros ali, se faz presente neste debate proposto pelo Legislativo.
O debate vem bem a calhar, o processo todo de discussão em torno do transporte coletivo também vem bem a calhar. Pena que foi preciso um boato, uma notícia correndo a boca pequena na cidade de que um grupo empresarial que manda e desmanda na cidade está disposto a investir no transporte coletivo municipal. E então, a partir daí, se propõe até licitação pública. E a partir desta notícia também a gente percebe que já vem um certo denuncismo em torno da empresa pública Codepas, que na nossa opinião também não cumpre uma função de transporte público, coletivo público. Está à mercê, inclusive, do senso político da atual administração, de que a coisa pública não funciona, o que funciona é a coisa privada. E nós estamos aqui então, meu companheiro Juliano Roso, exigindo que a parte da esquerda desta conluio na prefeitura, porque é isso, meu companheiro, tome conta do transporte coletivo municipal da Codepas. Aquilo tem que ser gestionado por quem defenda o serviço público. Muito bem, meus companheiros, quero dizer também que se o modelo que está posto em discussão, para nós discutir o modelo só tem um, na minha opinião, é um transporte público, coletivo, de qualidade e gestionado e fiscalizado pela população. Não existe outro sistema de transporte, na minha opinião, que possa atender aos anseios e aos interesses dos trabalhadores. Porque estamos aqui em nome dos trabalhadores, tanto dos prestadores de serviço quanto dos usuários. Então é isso que nós precisamos urgente, em que não seja protelada a discussão e que nós espere, então, meus companheiros, secretário Tans, que ocorra uma licitação, um debate todo sobre o transporte coletivo municipal, para que haja uma efetiva melhora no transporte coletivo. Porque nós temos as nossas paradas, estão jogadas ao lixo. É isso, literalmente. Botaram pedras táteis para os cegos e as pedras estão soltas, é uma armadilha para os cegos. Botaram um ônibus com elevador para os cadeirantes e as pedras e as paradas não estão adequadas a este tipo de ônibus. Então, de certa forma, se propõe algo para chover no molhado sempre. Vem com discussão de catraca eletrônica. Catraca eletrônica é uma consequência do que possa acontecer em torno de um transporte coletivo de qualidade. Se a catraca eletrônica servir para o controle público, ótimo. Vamos instalá-la, porque senão não nos adianta nada. É isso, e para concluir, então, dizer isto. As coisas estão acontecendo no transporte coletivo e precisamos qualificá-los. No mais, vamos tocando as discussões, não vamos nos furtar a ela, não. Felicidades a todos e peço desculpas se foi um pouco extensivo e um pouco abrupto nas minhas colocações. Não, você foi mais do que o correto, meu amigo. Mais do que o correto. Próximo inscrito, Bibiana. É pra baixo? Não é ali, é só pra baixo. É invertido. Tá. Então, boa noite a todos e a todas. Eu acho que essa audiência pública é a primeira de muitas, e eu acho que este momento histórico que a nossa cidade está vivendo, ele é legítimo sim, porque nós passamos quase 30 anos sem ter uma licitação do transporte. E se estamos hoje discutindo essa licitação aqui, iniciando pela audiência da Câmara de Vereadores, e que vamos dar continuidade com a Prefeitura escutando a população, para saber como a população quer o transporte público, isso é um avanço que nós estamos tendo. E é por isso que nós, ao invés de vir criticar que não vai acontecer licitação, ou criticar que essa licitação não vai acontecer de forma rápida, nós, enquanto PCdoB, estamos aqui
trazendo 10 propostas para o novo transporte público. São 10 propostas que nós vamos defender em todas as audiências públicas que vão ocorrer, para que estas propostas, elas não fiquem só como propostas, e sim que entrem para a licitação do transporte. E são propostas que vêm desde a passagem integrada até a valorização dos trabalhadores do transporte. Então é por isso que nós, acho que todo mundo recebeu o nosso material, estamos fazendo com que, a partir dessas 10 propostas, a população nos traga muito mais propostas para que a gente possa efetivar de fato a licitação. E quanto mais nós discutirmos e propormos, ao invés de só criticarmos, nós vamos fazer com que a licitação saia cada vez mais rápido. E é por isso que nós queremos que toda a população venha para esse microfone e para as outras audiências públicas, trazendo as suas propostas e fazendo avançar de fato o transporte público em Passo Fundo. Está inscrito Arthur Bispo. Boa noite a todos e a todas, em especial a todos que participam e integram o Comitê das Lutas Sociais. E dizer o seguinte, se a gente está aqui hoje, não é pela boa vontade dos vereadores, do Executivo, do próprio secretário de Transporte. A gente tem que lembrar que em abril, a gente veio aqui numa manifestação com 500 pessoas, metade desses vereadores fugiram de nós, de discutir abertamente a questão do transporte. Que houve até uma ocupação da Câmara de Vereadores para discutir o tema e mesmo assim se negaram. Alegando que não é competência do Legislativo discutir, por exemplo, o valor da tarifa. Na nossa concepção, discutir uma licitação do transporte sem que o Executivo Municipal e também a Câmara de Vereadores, porque diz representar o povo, se posicione sobre a questão da revogação imediata do aumento da passagem, é dizer que essa licitação é mais do mesmo. Assim. É simplesmente para beneficiar quem hoje já está aí há 50 anos explorando a população. Não funciona. E não é isso que a gente quer. Se fosse assim, não ia funcionar. O Eduardo aí colocou do CMP, essas discussões, em relação à parada mesmo. Como é que pode? Hoje as empresas operam e a responsabilidade pela manutenção das paradas de ônibus é do poder público. E aí? E dizer o seguinte, para discutir seriamente a questão da licitação e discutir mesmo esses pontos, né, que a gente esperava até que o Executivo já apresentasse alguma proposta, mas pelo visto, bem como a Solange disse, essas audiências vão ser jogadas ao léu e é capaz de chegar no período eleitoral, inclusive para ser usado politicamente para a reeleição de algum candidato, ao invés de discutir os problemas atuais. Vamos discutir a questão do passe livre estudantil como uma realidade. Não é mirabolante discutir o transporte coletivo como um direito e não como simplesmente uma mercadoria. A gente não quer mais a Coleurb ou a Transpasso dizendo que tem que ser feito no transporte. Consórcio municipal para a Codepa ser minoria e nunca ter opinião nenhuma. Se o secretário ou mesmo o diretor da Codepas querem que o transporte público avance com a gestão municipal, poderia, para começar, não ia público dizer que os trabalhadores da Codepas fraudam catracas pura e simplesmente. Porque se tem alguém que tem que fiscalizar as catracas e não o fez, é o poder público. Monopólio das passagens, quem disse que a gente precisa discutir na licitação isso? Por que a Secretaria de Transporte já não faz isso? Quem disse que a gente precisa passar por licitação para fazer a venda da passagem? Por que isso? Qual que é a política de transporte dessa cidade? A gente não quer vir na audiência pública simplesmente para montar uma proposta para esse governo que está aí e que a gente considera que não nos representa. A gente quer saber primeiramente qual é a proposta do governo. Se é a proposta que o PCdoB apresenta, ninguém representa vocês. Então é importante que fique claro isso. Se não é essa a proposta, que venha aqui se posicione. Porque a gente não tem tempo para ficar perdendo para vir em audiências e deixar de discutir os problemas atuais do transporte público da cidade. Obrigado. Falou bonito. Resposta, né? Professor Orlando. Bom, primeiro, vamos resgatar mesmo que é histórico. Se está acontecendo isso e a possibilidade
de uma licitação foi porque alguém teve peito de criticar, ir para a rua, e por isso aconteceu o que está acontecendo. Que não foram, né, vamos lembrar a história, que não foram os que vieram aqui dizer, né, que não foram. Tá bom. Deram umas passadinhas. Eu realmente ouvi assim, 2 vezes passaram, depois... Pessoal, por gentileza, vamos garantir a palavra de que tem o direito da fala. Por gentileza. Muito obrigado. Bom, primeiro, nós estamos tratando sobre uma licitação para transporte público. E a primeira coisa que ela tem que garantir é que ele seja público e não privado. Então, se a gente está falando de uma licitação, já está subentendendo que está se trabalhando para que outros setores que não sejam público assumam. Então, se a prefeitura tivesse feito mesmo para ter um transporte público, ela diria o seguinte: não tem licitação, agora é municipalização. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado sobre esse processo de licitação, e quero dizer aqui, tem representante dos trabalhadores, que inclusive essa licitação, se não for bem trabalhada, pode determinar até o fim da Codepas. E sobre a consulta ao povo, bom, a IEDA também fez consulta popular, né? Vocês já esqueceram. Hugo Chávez a Dilma também. Agora quer fazer plebiscito. Para quê? Para não mudar nada. Então, fazer consulta popular pode não significar nada a não ser enganação. Certo? Bom, quem está com a Aécio em vários lugares, inclusive em Minas Gerais, é o PT. Né? Só para lembrar aqueles que esquecem a história. Tá? Bom, pessoal, aí eu gostaria de fazer um pedido à Câmara de Vereadores, que garanta a possibilidade de a gente protocolar um projeto popular, discutido na população diretamente, com reuniões, com debate, com todos aqueles que queiram realmente discutir. Que a gente possa protocolar. E não só via município ou de algum vereador. Mas... Porque essa história de fazer consulta na internet, de blog, isso, aquilo, eu já estou cansado de ver, inclusive no governo do Estado, que diz que fazem projetos para a educação, que consultaram o povo, que não, e na verdade, tudo aquilo que foi jogado lá, não decidia nada. É que nem a tal da consulta popular, que veio 500 projetos, nem tantos, né? Bem poucos, já decidido que tu pode e que não pode votar, e o povo vai lá só por uma enganação, para escolher entre um e outro, que não tem realmente a vontade popular. Tá? Então, que nós, o povo, possamos realmente se reunir e a gente possa vir protocolar o projeto, como a gente fez da Constituinte, de outros momentos, que o povo realmente reuniu, discutiu e fez. Né? E aí a gente vai ter condições, inclusive, de botar um projeto que garanta, que priorize, que o público realmente possa administrar o transporte, para que se possa ter uma cidade moderna, e cidade moderna é transporte público, gratuito, sem empresa privada. E mais uma coisa importante, só para dizer sobre um projeto que vem aqui, com 10 propostas, se não discute todo o processo antes de qualquer licitação, conclua, professor, por gentileza. Se não discutir o atual valor do transporte, tá? É garantir a cristalização da exploração da empresa privada e os seus lucros. Nada funciona no prejuízo, por isso que existe lucro. Só vou pedir, pessoal, que a gente se mantenha no tempo para que todos possam falar, senão as intervenções vão acabar sendo prejudicadas pela demora de um, e todos se inscreveram para falar. Guido, por gentileza. Guido. Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Guido, eu sou integrante do Comitê de Lutas Sociais, que é um comitê que se organiza há um tempo já na cidade e que trava a luta contra o aumento da passagem desde 2009. Eu gostaria, antes de
preparar um pouco, aliás, de falar o que eu preparei, né? Só comentar a questão, por exemplo, do ter peito ou não. O executivo, no mínimo, teria peito se no mínimo tivesse barrado esse aumento de passagem, que não o fez. E é por isso que eu não bato palma para a classe política de Passo Fundo, porque eles estão comprometidos com essa empresa de ônibus que aqui estão. E é por isso também, gente, que vocês podem ter certeza que vai ter muita reunião, mas muita reunião. E vai andar, e vai passar anos, e vai chegar em 2016, e isso aí vai virar plataforma, assim, de campanha política. Com relação a essa chamada da licitação, a gente não pode simplesmente parar na licitação, pessoal. A gente tem que descobrir os lucros dessa empresa, aonde foi gasto esse dinheiro, o porquê que eles aumentam ainda essa passagem, apresentam planilhas lá da década de 60 para nós. Estão fazendo essa audiência da licitação para nos contentar, mas não é somente isso que a gente precisa, a gente precisa também garantir que o caixa da Coleub seja aberto justamente para mostrar, sabe o quê? O financiamento de campanha de muita gente aqui dentro, e de muita gente que passou. É isso que a gente precisa. Redundância. E é necessário também dizer que se faz de extrema importância garantirmos a revogação da passagem antes da licitação. E a gente só vai conseguir através de pressão popular, na rua, como a gente tem feito. E por isso a gente deve continuar construindo os atos contra o aumento da passagem. Indo para o centro, indo para frente da casa do Luciano, para frente dos vereadores, para frente da casa do vice-prefeito que se encontra, porque é aí que a gente vai conseguir garantir a revogação da passagem. Não garante nada. Que essa licitação não sirva de desculpa para manter a passagem através de planilhas falsas. Vocês para encherem um saco porque não tem representação no legislativo. Antes de chamar o próximo inscrito, só vou pedir para os próximos que forem ao microfone, que não retirem o microfone do pedestal, porque a TV Câmara acaba tendo dificuldade de captar o som quando ele é movimentado, então que utilizem no pedestal. O próximo inscrito, Espíndola, por gentileza. Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Cláudia, conduzindo essa sessão. Não, os caras saem fora, eles ficam para falar o que eles querem, saem fora. Vereadores que se encontram. Por que não ouve tudo? Meus cumprimentos. Não estão dispostos a ouvir, não devem ser escutados também. Essa audiência. Também a todas as pessoas que estão aqui. Quero dizer que aqui estou representando o Conselho Municipal de Desenvolvimento de Passo Fundo e também o Movimento Popular, o AMPAF, e enfim os bairros, que aliás, quero já chamar a atenção, que deveriam estar em maior número. Tá? Poucos presidentes de bairro aqui, vereador Rui, poucos presidentes aqui. E gostaríamos de ter muito mais presidentes de bairro. Falou e já saiu correndo. A questão da licitação, vereador Neck, nós se tornamos até chato. E eu já participei, no mínimo, de 5, 6 audiências. Por que não fica até o final? Públicas, que a gente discute a mesma coisa. Não se ouvir o que os outros falam. Primeira coisa, vai ter licitação ou não vai ter? A licitação, tem uma prorrogação de contrato, me parece já feita no governo Oswaldo Gomes. O Ministério Público entrou na Justiça, né? Parece que o próximo prefeito é que vai fazer licitação. Então, primeira coisa é essa, vai ter licitação ou não vai ter? Senão, tendo licitação, aí temos que montar, vereadora Cláudia, penso eu, na minha humilde opinião, não sou especialista no assunto, um sistema municipal de transporte. E aí não é só a passagem, é a questão da parada do ônibus, que é a casa, a sala de espera das empresas. As empresas têm que pagar, construir a sala de espera. É assim que funciona as empresas. Né? Depois, e o sistema de terminal, que nós não falamos, já falamos tanto. Eu vim de Laje, Santa Catarina, há 33 anos atrás, e lá já tinha, uma cidade menor que Passo Fundo, lá já tinha um terminal rodoviário. E a passagem integrada? Curitiba tem isso há 20 e poucos anos, 25 anos. Então vamos copiar os exemplos bons de outras cidades. Temos que fazer isso, afinal, quantas vezes vão pegar o ônibus? E aqueles que não têm como pagar o ônibus?
Dizer que a passagem, desculpe os estudantes, mas dizer que a passagem tem que ser livre totalmente, aí alguém tem que pagar o preço. Também quero contestar aqui o professor Orlando, que a participação popular e cidadã, qual o governo faz, ganhou um prêmio da ONU esse ano, com a melhor participação de todos os tempos, em participação popular. Se tem que participar do processo, né? Então, queremos que se discuta tudo isso. Agora, é preciso formar uma equipe para discutir todas as questões para se resolver. Obrigado Espíndola. Representando o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, do Eber. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos os integrantes da mesa, aos participantes aqui na plateia. Quero dizer que eu sou do Eber, sou representante dos trabalhadores dos coletivos urbanos, presidente do Sindiurb. Hoje, esse ato e essa licitação que está ocorrendo, nós como sindicato nos sentimos também responsáveis por isso aí, porque tivemos a coragem de entrar na justiça para impedir a assinatura ou a validade do contrato da instalação da bilhetagem eletrônica, da qual o Sindiurb não é contra a bilhetagem eletrônica. O Sindiurb questionou na justiça a fórmula e as cláusulas que constavam no acordo do contrato que estipulava a fixação da catraca dentro dos ônibus. O que, assinado o contrato, inviabilizaria hoje a licitação das linhas, porque a multa era tão exagerada a multa que o município teria que pagar para a empresa hoje detentora do transporte público, que automaticamente inviabilizaria a licitação das linhas hoje. Então, nós entramos na justiça junto com a UANPAF e, graças a isso, na decisão da juíza, ela colocou que a bilhetagem eletrônica só seria instalada uma vez que primeiro saísse a licitação das linhas de ônibus, para então depois ser instalada a bilhetagem eletrônica. Então, é um modelo, é um sistema que vai dar segurança para os nossos trabalhadores, nós entendemos isso, né? Temos aí lei que garante já o cobrador dentro do ônibus, mesmo com a bilhetagem eletrônica. Então, até inclusive essa lei foi criada pelo nosso vice-prefeito Juliano Rosso. Então, ela garante a continuidade do cobrador dentro do ônibus. Então, isso já é um avanço mesmo nessa licitação. E nós, como sindicato, queremos dizer que antes da licitação em si, nós temos que construir uma fórmula que caiba aqui para nós saber qual é o custo do transporte de cada passageiro. Porque na forma que é feita as planilhas, elas são usadas o J-POT, né? Então, são coisas bem adversas daqui de Passo Fundo, são coisas lá das capitais, das grandes empresas, e esse não serve para nós, esse modelo de planilha. Nós precisamos, nessa construção dessa licitação, já colocar essa planilha nova, com todas mais amplamente discutida e bem clara para a sociedade, porque os trabalhadores sempre pagam o preço no aumento da passagem, é sempre o salário dos trabalhadores é o que paga o preço da passagem, não é verdade. Se fosse assim, nós estaríamos ganhando, nossos motoristas estariam ganhando 3, 4 mil reais por mês. Porque nos últimos 10 anos o valor da passagem subiu quase 200% e o salário dos motoristas 68%, 70%. Então, esse é minha colocação, o tempo é curto, não? Mas, muito obrigado. Obrigado, Doeber, corrigindo, representando o Sindiurb. Chamamos Rodrigo. Boa noite a todos os presentes aqui, os representantes do Legislativo, do Executivo, o pessoal da plateia, e principalmente aqui o pessoal também do Diretório Central dos Estudantes, do DCE, que representa esse processo histórico que a gente vive hoje,
Porque se a gente dizer que somente essa geração lutou por mudar o transporte público, lutou pela licitação, isso é um exagero. Essa questão da licitação é uma luta de mais de 30 anos. Passou gente no DCE, nos DAs, enfim, vários sindicatos, lutando por um transporte público de qualidade e a preço justo para todos. Né? E a gente está aqui numa audiência pública, que é o local para discutir de como a gente quer esta licitação, e que o prefeito já anunciou que a gente vai ter licitação. Então a gente tem que discutir o mais breve possível para ter esse processo licitatório o mais rápido possível. E dizer quem que é contra esse processo licitatório, para mim deve ter vínculo com a Coleurb, né? Porque quer manter ela atuando aqui, né? Se a gente quer ter uma forma transparente, vamos discutir quais os rumos que a gente quer nessa licitação, né? A gente pode incluir todas essas bandeiras no processo licitatório. Então vamos caminhar juntos para construir esse rumo. Vocês não querem passagem integrada? Eu quero passagem integrada, pagar uma passagem e ter acesso para toda a cidade. Então vamos incluir isso na licitação. Não é só botar uma pauta aqui, por exemplo, e dizer que não vai acontecer, não vai acontecer. Então esse é o momento da gente fazer, esse é o momento da gente construir a licitação, de ter um controle justo, que a população tenha acesso, não somente numa planilha, onde a gente mal entenda os custos, um monte de dados técnicos que a gente nem sabe o que está gastando. Se na própria empresa pública, que é a Codepas, já teve desvio, vai saber se não tem também na própria Coleurb, que a gente não tem acesso, que é uma empresa privada. Então a gente precisa democratizar esses dados, a gente ter mais acesso e construir um transporte público onde a gente saiba como é feita o reajuste para ter esse controle de gastos. Então esse é o espaço legítimo. Se uma audiência pública não é legítima para discutir o transporte público, para turbinar de vez a licitação, eu não sei o que é. Obrigado. Felipe. Dando boa noite a todos, o pessoal, o público, os vereadores, a todos os presentes, estamos aqui. Nós estamos aqui por um motivo, um propósito, porque surgiu essa audiência pública. Eu sei que a nossa cidade está passando por um momento muito histórico, um momento muito importante, por causa dessa licitação no transporte público. A gente vê nas outras capitais, eu que vim da maior cidade da América Latina, de São Paulo, porque na minha cidade natal, lá é utilizada, a população quer ir de um bairro para o outro, o bilhete único. Lá você utiliza o trem, o ônibus e o metrô com um único bilhete só. Você recarga, você anda por mais de 6 horas. E aqui em Passo Fundo, qual é o problema? Essa licitação, porque deu certo, através da pressão das manifestações que andou acontecendo na nossa cidade, por isso que saiu essa licitação. E além disso, o que nós eu posso falar de transporte público? A população, a sociedade passofundense está exigindo um transporte público decente, um transporte para que todos tenham o acesso ao transporte de qualidade, um transporte decente. A gente vamos pegar os modos das outras cidades. O transporte público para que todos, quem utiliza esse transporte, o ônibus, é o estudante, o trabalhador, e a comunidade em geral, para que vá de uma cidade do outro. Alguns meses atrás, estava acontecendo, o prefeito reduziu a passagem para 10 centavos. Não foi o suficiente essa redução. E ainda me aumentou 25 centavos. Eu gostaria que todo mundo exigisse um transporte, uma tarifa um pouco decente, um pouco acessível, para que a sociedade utilize e use, que venham usufruir do ônibus. E nós viemos acabar com o monopólio da venda de passagem, como os outros falam. E é uma empresa privada de ônibus que eu não vou citar o nome aqui, que é mão amiga, que financiou a campanha de eleitoral, que muita gente, que eu não vou citar nome, sabe? E essas manifestações, para que
reduzisse esse transporte, o preço do transporte público decente. Nós pedimos, quem usa mais é o trabalhador, o estudante e todos nós, a comunidade em geral. Eu gostaria que também que Passo Fundo exigisse um bilhete para que venha a catraca eletrônica, para que todos venham com a mesma tarifa, para que todos vão de um bairro para o outro. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Carioca, só confirmar aqui. Eu tenho 2 Luiz inscritos. Luiz, quem é o Luiz que pediu a inscrição? Lá, tá aqui. Luiz? Então tá bem. Sim. Tá. Bom, por gentileza. Um pouco baixinho. Então, primeiro, boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa, na pessoa da vereadora Cláudia, presidente da SEBS. Eu quero começar aqui dizendo que deu para perceber que tem um pessoal aí que não está, acredito eu, que não está compreendendo o momento histórico que a gente vive, né? Que é um momento no qual a nossa cidade está pronta para avançar, está se colocando para avançar e ainda continua com aquela mesma pauta do imediatismo, não quer discutir o projeto, não quer avançar na pauta, né? E continua com aquela bandeira que é importante também, a redução, o preço da tarifa é tão importante quanto todas as outras questões levantadas aqui. Mas a gente não pode ser sectário e discutir apenas isso. Né? A gente precisa de um novo modelo de transporte público em Passo Fundo e é o que está sendo colocado aqui. Né? E esse é o momento para a gente discutir os avanços. Concordo. E avanço, sim, é também discutir o passivo. Por gentileza, vamos garantir a palavra de quem está no microfone, por gentileza. Eu não me incomodo, porque esse mesmo pessoal que está falando aí é o mesmo pessoal que xinga as outras pessoas na esquina do Banco do Brasil, né? Então, já estou acostumado. Então, vamos discutir o avanço na nossa cidade, vamos discutir o passe livre, sim, porque agora é a hora de discutir o passe livre, porque a licitação está aí. O passe livre, a bandeira do passe livre deve entrar, sim, na questão da licitação. A gente tem que parar a gente tem que deixar de ser oportunista, né, pessoal? E discutir as bandeiras reais da população de Passo Fundo, discutir as bandeiras reais da população de Passo Fundo, né, que é um transporte público com muito mais qualidade, não só essa bandeirinha aí, a bandeira de tarifa, mas a bandeira de real qualidade do transporte. Falou muito, só que esse negócio de tarifa zero aí tá assinado. Né? Próxima inscrita, Alessandra. Bom, boa noite, meu nome é Alessandra, eu sou estudante da UPF, sou membro do DCE e também sou moradora da Vila Anes. O que me trouxe aqui hoje foi realmente um pouco do que o colega colocou agora, da questão do passe livre. Esse é o momento. E eu gostaria de pedir para essa comissão que está aí, que está pensando em transporte público, que quando pensar nisso, que pense nos usuários, que pense nos moradores, principalmente no respeito que nós merecemos quanto a isso. Muitos de nós estudantes estamos indo aí batalhando para pagar uma universidade, para pagar o transporte, e que nós merecemos, porque quando nós nos formamos, nós ficamos aqui na cidade. Muitos não saem daqui. Então, quando surgiu aí agora, recentemente, nós estamos passando por um problema que o próprio secretário Christian está nos auxiliando, a Furlaneto, o vereador Alex aí tem tomado conhecimento da questão que, do nada, simplesmente a Codepos, que faz o transporte há mais de 10 anos ali para a nossa região da Vila Anes, em uma semana disse assim, nós não vamos mais fazer o transporte de vocês, deixando os estudantes à beira ali de fazer provas de universidade de final de semestre sem um transporte. Então, nós estamos, no momento, pagando 4 vales transporte por noite. 4 vales transporte. Isso não é justo. Então, acho que vocês pensem bem, pensem na questão do passe livre, que isso é muito importante para nós. Estamos aí já há 2 meses negociando com o pessoal. Acredito que agora, nessa última semana, nós vamos conseguir resolver, mas que essa empresa Codepos, eles poderiam ter pensado e agir com um pouco mais de respeito.
principalmente porque a Codepos foi criada para o desenvolvimento da cidade. E para desenvolver a cidade precisa de nós estudantes, nós moradores, nós trabalhadores. Se não tiver isso, não adianta. Então não adianta, principalmente por ser uma empresa da própria prefeitura, onde 98% dessas ações da Codepos pertence à prefeitura. Fomos procurar ali o prefeito por várias vezes e não conseguimos ser ouvidos. Se não fosse nós moradores, nós estudantes correr atrás, nós não íamos conseguir isso. Então é importante que pense nisso, pense principalmente em respeito com nós, respeito com os estudantes e com os moradores. Próximo inscrito é Jair. Boa noite a todos. Que a qualidade do transporte municipal de Passo Fundo é péssimo, isso a gente não precisa discutir. Todo mundo sabe que a qualidade ela não atinge os objetivos da população. Agora, a questão que trouxeram aqui também da acessibilidade, eu acho que esse tema ele não pode fugir do processo licitatório, claro que não e pode. Principalmente em função o que se refere às pessoas com deficiência, principalmente os cadeirantes. Concordo. Hoje, o modelo de transporte, quem tem a concessão do passe livre, há uma diferenciação em razão ao tipo de ônibus, vamos dizer assim, que quem utiliza o micro-ônibus, ele é obrigado a pagar o transporte, a passagem integral. E quem utiliza o ônibus de grande lotação, ele tem o passe livre. Eu acho que isso aí tem que ser pauta e tem que ser mudado. Uma outra questão também que eu vejo, a exemplo de Caxias, que é uma cidade de grande porte, a questão da concessão do passe livre no último domingo de cada mês. E digo isso porque eu acho que, e quem viu aqui que Passo Fundo no dia 1º de maio, tem essa experiência, isso facilita a integração entre as pessoas, entre os bairros, aproxima os familiares, é uma forma de fortalecer os vínculos dessas pessoas. Então, no último domingo de cada mês, deveria de ser concessão de passe livre. Uma outra questão que eu acho que nem precisaria ser tema de entrar no processo de licitatório é a questão a concessão do passe livre aos idosos a partir dos 60 anos. Eu acho isso, me refiro aqui ao vice-prefeito, porque na oportunidade que ele era vereador e fazia parte dessa casa, ele apresentou um projeto ao executivo e não sei porque cargas d'água, não vamos entrar no mérito, isso aí saiu não foi aprovado, foi retirado, enfim. Então que seja adequado a passagem, a concessão do transporte coletivo ao idoso a partir dos 60 anos, como determina o estatuto, que idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Claro que o município tem o poder de legislar sobre isso, e hoje é 65 anos, então que seja mudado isso, que também seja possível fazer essa modificação. Muito obrigado. Obrigado, Jair. Luiz. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de começar aqui concordando com o companheiro Luiz. De fato, é um momento histórico. Em meio a tantas manifestações populares nesse país, inclusive na nossa cidade, o Executivo Municipal aumentou a passagem em 25 centavos. Eu concordo, companheiro. É um momento histórico. Garanto que em nenhuma cidade nesse país houve um aumento. E aí se vem e diminui 10 centavos desta passagem, que são 10 centavos da isenção de impostos. Ora, não se foi mexido no lucro das grandes empresas, não se foi mexido no lucro daquele que financia as campanhas nessa cidade. Algo muito sério temos aí. Outra questão é, se essa licitação fosse séria, e se essa licitação viesse de forma convicta para esta cidade, teríamos ela antes do aumento das passagens. O Executivo teria proposto ela antes do aumento da tarifa do transporte. O Executivo só veio com esse papo de licitação por causa da força popular que estava na rua. Por causa da... Eu pediria para a Viviana se calar um pouco que eu estou falando.
Por gentileza, pessoal, vamos respeitar quem está no microfone. Se inscreveu, pediu para falar e tem direito de falar. Obrigado, vereador. Então, essa questão da licitação, ela tem alguma coisa aí por trás e ela deve ser muito bem levada por nós também. Acredito que nós devemos estar, sim, presentes a ela, porque se algo obscuro estiver no meio dela, poderemos talvez tentar, porque se foi proposta é porque algo vem por aí. Algo vem e algo muito sério. Gostaria de dizer, nobre vice-prefeito Juliano, o senhor que sempre defendeu o transporte público nessa cidade, não andava fazendo falta nas manifestações e nas demais discussões a respeito do transporte público. O senhor que tantas vezes levantou pautas aqui mesmo dentro desta casa a respeito do transporte, fez falta? Não estava nas ruas, não esteve aqui na Câmara em meio às ocupações. Aliás, ocupação que sem ela não teria sido a pressão suficiente para que essa audiência de hoje estivesse aqui. Luiz, e digo mais. Por gentileza, conclua, que o tempo já passou. Vou concluir. E digo mais. Os vereadores de oposição, os vereadores de posição... Só para informar, Luiz. Lá do vereador Pelicioli, que controla o tempo, ficou sem bateria. Não é nenhuma conspiração da mesa. Tá bem, tá bem. Bom? Vou encerrar. Que fique claro aqui, tá? Que perante os vereadores de posição, essa audiência não seria hoje. Essa audiência seria daqui a 60 dias. E toda a imprensa estava presente ali, ó. Quando a bancada governista queria jogar essa audiência para muito depois. Então, eu concluo dizendo que eu chamo o DCE da UPF, que está aqui presente, juntamente com o Nada Será Como Antes, que também se faz presente aqui, a chamar uma Assembleia Geral dos Estudantes da UPF para discutir o transporte público. Isso é muito importante. Obrigado, Luiz. Último inscrito, Enilson. Questão de ordem, eu gostaria que abrisse as inscrições, por favor. Por gentileza, Jerônimo, por gentileza. A gente anunciou no início da audiência pública que nós teríamos 20 inscrições de 3 minutos. Todos tiveram oportunidade de se inscrever. Essa foi a metodologia anunciada no início da audiência pública. Não será mudada. Alô, boa noite. Boa noite a parabenizar a SEBS em primeiro lugar, os companheiros de vereadores e em especial ao prefeito, ao vice-prefeito, meu camarada e amigo Juliano Roso, pela sua trajetória nessa luta política aí nessa cidade. E boa parte de muitos que estão aqui, não existe dono das lutas políticas do povo brasileiro. Se alguém aqui é dono das lutas políticas, está muito enganado. Porque o povo brasileiro constitui-se na sua luta por enfrentar os seus problemas, independente das pessoas que se colocam como donas dessas pautas. É verdade. Os vereadores, a representatividade, os partidos políticos, o partido político a qual eu faço parte, inclusive, o PCdoB, que enfrentou a ditadura militar com uma guerrilha, que deu vidas para esse país, hoje está aqui juntamente com essa diversidade que é a sociedade brasileira. Digo isso porque o tema que está sendo posto é um tema importantíssimo de mobilidade urbana e de reforma urbana que necessita esse país ser feito. As ruas colocaram para nós uma dimensão de não só sairmos da mesmice de fazermos um debate sobre a questão do transporte, mas de como essa mobilidade pública nesse país precisa ser vista. É nisso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o transporte público não para 7 dias do Greenpeace. Sabe por que 7 dias do Greenpeace? O Greenpeace, para quem não sabe, talvez desinformado, ou até que esteja colaborando com esses setores. Eles são financiados pelo Rockefeller, pela ExxonMobil, que é a maior emissora de gás carbônico do mundo. Então ele pode resolver em 7 dias o problema de... Então quem aplaudiu isso, ou é por desconhecimento, ou porque está do lado do imperialismo do grande capital internacional. São as duas alternativas. Não é? Por gentileza, não querem a Coleuro, mas querem trazer. Por gentileza. Não querem a Coleuro, mas querem trazer o capital internacional imperialista para Passo Fundo. Deve ser esse o objetivo. Bom, mas como eu estava dizendo, sustentabilidade é muito maior do que isso.
A luta por sustentabilidade não está no Greenpeace. Não se resolve em 7 dias, como alguns acham, como os donos da verdade da relação política. O projeto da presidente Dilma, colocar 50 bilhões, coisa que nenhum outro governante desse país levantou, para colocar e para levantar o país, para resolver os problemas efetivos de mobilidade urbana, são saídas concretas. Hoje, 50 bilhões foram 8 bilhões colocados no setor público em São Paulo. Tempo. Então, para terminar, eu quero saudar e quero dizer, antes de mais nada, que é preciso ter muita calma. A sociedade brasileira vai encontrar suas saídas. Não vai ser com soluções de fora que nós vamos encontrar, porque é o povo brasileiro, nas ruas, na luta e nas audiências públicas vão conseguir essas soluções. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Encerrado, então, as falas. Por favor, uma questão Oi. de ordem. Sim, só. Eu gostaria de pedir, solicitar à mesa direito de resposta, porque mesmo meu nome não sendo citado, foi citado o assunto que eu trouxe para essa... Tá, e daí? Tá? Você não foi Então citado. eu gostaria da mesa... Por quê? Se ofendeu porque te chamou de direito de capitalista? resposta. Professora Solange, a gente adotou a metodologia igual a todos. Demos direito de palavra de todos. Então, infelizmente, a audiência ela precisa ser conduzida da forma que a gente combinou. Todos tiveram a oportunidade no microfone de falar o que quiserem, o que acharam direito, e a gente vai manter esse encaminhamento, vamos encaminhar a audiência pública para o seu final, com respeito à sua colocação, mas todos aqui tiveram a oportunidade de falar o que quiseram e todos foram respeitados na sua íntegra. Então, lamentavelmente, nós não vamos abrir sessão. Obrigado. Eu aceito por consideração a mesa, mas repudio o quê? que foi dito aqui. Obrigado. Pessoal, muito bem, então, o vereador Eduardo Pelicioli está inscrito também para fazer essa fala, eu vou passar a palavra a ele. Sol, se tu quiser se manifestar, eu vou ceder meu tempo para ti. Qual é o teu tempo, Eduardo? Quanto? 3 minutos. 3 minutos. Vou falar 1 minuto, porque eu faço questão de ouvir a tua palavra. Eu só quero dizer para aquele manifestante que não conhece a história do Brasil, porque não era nem nascido e nem estudou o suficiente para isso. Tu era nascido no descobrimento vir do Brasil. aqui discutir com uma pessoa que tem uma dedicação exclusiva pelas lutas, como o teu partido sabe, cara. Vamos garantir. Eu estou usando 1 minuto. Solange, contrapõe o que ele falou. O Eduardo, o vereador Eduardo abriu mão do seu tempo para que você fale, a gente vai encaminhar sim. Não era esse o encaminhamento combinado com o conjunto de vereadores que construíram essa audiência. Mesmo, por gentileza, pessoal, mesmo entendendo, nós temos tratados todos de forma igual e isso ninguém pode dizer diferente. Então, por gentileza, vamos deixar tu falar. O encaminhamento da mesa foi o correto. O vereador Pelicioli discordou, cedeu o seu espaço. Muito bem, pode fazer uso da palavra, Solange. Eu só quero concluir, porque o vereador tem o direito de usar o espaço que ele merece realmente, porque ele é um lutador junto com a gente. Então eu só gostaria de dizer para esse menino que esteve aqui antes, que pense muito antes de discutir com quem sabe quem anda. E eu sei quem anda. Você dá o mesmo argumentozinho quando se contrapõe. Por que tu não queria falar o que ele tinha dito? Pessoal, contrapõe o que ele falou. A gente tem... falando bobagem, pô. Pessoal, eu fui ofendido. Eu tenho o direito de falar porque eu acabo de ser ofendido. Eu não ofendi ninguém. Eu fui ofendido. Eu fui ofendido nessa casa. Me chamou de menino. Fui ofendido. Fui ofendido nesta audiência pública. Eu, secretário de Meio Ambiente, acabo de ser ofendido. Gente, 1 minuto. Atenção, por favor. Pessoal, eu quero aqui dizer que todos têm
aqui o seu tempo foi tempo de fala garantido de todo mundo. O vereador... Calma que eu não terminei, por favor, eu gostaria que me respeitasse enquanto eu estou falando também. Por favor. Ou a gente põe em ordem aqui ou vira uma bagunça. É o que eles sabem fazer, minha querida. O Enilson vai usar o mesmo tempo do vereador Pelicioli. Vocês podem me deixar eu responder? Por favor, gente, respeito é bom e eu gosto. Vereador Pelicioli usa o mesmo indicativo que fez para a professora Solange, faz para o Enilson de 1 minuto. Ok. Professora, ao contrário, eu sempre respeitei a ação dos professores como a sua condição de transmissão de conhecimento. Me parece até estranho que uma professora utilize o microfone dessa forma, dizendo que quem não conhece ou não aprendeu, ou se colocando acima autoritariamente do processo, mesmo de desconhecimento, a senhora me parece que perdeu a elegância, e mesmo assim eu gostaria de dizer para a senhora, eu continuo aberto, meu ouvido continua querendo escutar a diferença. Não quero simplesmente aqui dizer o que eu penso e sair daqui dizendo que eu tenho a certeza. Então, eu gostaria que a senhora pudesse, de uma forma humilde, porque é uma professora, e para uma relação de educação, pudesse pedir desculpas, não a mim, mas a esse plenário que está debatendo o problema do transporte de forma geral. E eu em nenhum momento lhe ofendi. Muito obrigado. Tempo. Mas ele se ofende por qualquer coisa, só se você discordar dele, ele se ofende. Ok. Ela se ofende. Ok, gente, eu acho que agora, se tivermos mais algumas colocações a fazer, que se façam pessoalmente ou converse. Nós vamos seguir aqui o nosso protocolo e vamos garantir a palavra para o vereador Eduardo Pelicioli. Ele não deu um para cada um? Ele tem 1 minuto. Ele tem 1 minuto. Ok, ele abre mão da fala dele. Eu passo, então... Ok, gente, o vereador Pelicioli abriu mão da fala dele, então, e nós queremos, diante disso, dizer que sim, estamos com todas as pautas aqui registradas, agradecer o Comitê de Lutas Sociais que nos procurou na SEBS e que proporcionou essa audiência. Dizer que a Comissão de Educação e Bem-Estar Social estará acompanhando de perto esse processo licitatório e nos colocamos à disposição de todos aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigada e uma boa noite a todos e a todas. Oi, Giva. Tem mamão maduro? Claro,